Vamos comigo lá em Salmo 133, versículo 1, que vai nos dizer assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A palavra do Senhor está nos dizendo isso. Eu quero dividir com vocês aqui algo que me aconteceu essa semana, 2 semanas atrás, e me fez refletir muito, né, sobre, vamos dizer, os adoradores da última hora, os chamados da última hora, a última geração, né, que dizem que somos nós. E o que o Senhor me fez contemplar na igreja há 2 semanas atrás me chamou muita atenção por conta disso. Eu estava no hall, né, da igreja onde eu congrego, e era um culto de domingo. A gente sabe que culto de domingo geralmente é um culto bem cheio, né, um culto de adoração ao Senhor, onde as pessoas estão de folga, elas têm aquela disponibilidade maior de estar na igreja. Então, o Senhor falou para mim assim: filha, contempla. E eu comecei a contemplar de frente, né, do hall da igreja, os irmãos indo, uns vindo, indo e tal. Poucas cumprimentações, né, poucos a paz do Senhor, poucos boa noite, poucos seja bem-vindo, poucos que bom que eu tô te vendo aqui. Enfim, o Senhor me fez contemplar e eu falava: pai, eu não tô entendendo por que eu tô contemplando isso. O Senhor, filha, continue contemplando. E eu fiquei contemplando aquilo dali e o Senhor me fez uma pergunta. E o Senhor falou comigo assim: acaso é possível uma família morar dentro de uma residência sem se conhecer? Há a possibilidade do pai não conhecer o filho, do filho não conhecer o irmão não conhecer o primo, o tio não conhecer o avô? Há essa possibilidade? E eu falei pro Senhor em espírito, eu falei: não, pai, não tem essa possibilidade. E continuando vendo as pessoas indo, e o Senhor falou pra mim assim: é inadmissível na minha casa, nos dias de hoje, as pessoas ao menos se conhecerem, porque não se esforçam para isso. As pessoas ao menos se cumprimentarem com a minha paz, a paz que eu dei para os meus filhos. E é o que a gente vê de realidade, infelizmente, nos dias de hoje dentro da igreja. Prega-se muito sobre prosperidade, prega-se sobre riqueza, prega-se sobre nações, que Deus vai te tirar, que Deus vai te levar. Prega-se muito sobre curas e milagres, prega-se mexendo com as emoções e com os sentimentos de pessoas carentes que precisam, mas não tem se pregado sobre a base real do Evangelho. E quando a gente vai pesquisar na palavra, estudar, né, de forma minuciosa a palavra do Senhor, a gente vai ver que realmente a gente tem visto muitas igrejas inchadas por aí, muitas igrejas que têm deixado de lado a base. Falta, às vezes, verdadeiramente eu sinto, e falo muito isso com o Senhor, das igrejinhas de antigamente. Não que eu seja muito velha, tá? Mas é aquela igrejinha onde verdadeiramente você via o poder de Deus descendo na igreja, onde verdadeiramente você via o manifestar da glória do Senhor. Aonde as pessoas, quando chegavam na parte dos visitantes, seja bem-vindo, as pessoas saíam dos seus lugares para cumprimentar umas às outras. As pessoas faziam essa questão, o ministério de louvor saía, os jovens saíam, as crianças saíam, os anciãos saíam do seu lugar para cumprimentar quem estava chegando na igreja. Hoje, muito mal a gente vê quem está visitando pela primeira vez. Seja bem-vindo, o Senhor te abençoe. Da forma que muitas das vezes algumas pessoas entram, elas só não saem, porque a palavra do Senhor fala que a palavra do Senhor, ela não volta vazia sem antes fazer aquilo que lhe apraz. E quando você está entrando, buscando ao Senhor, o Senhor com certeza Ele é fiel para responder às nossas necessidades. Mas são coisas que infelizmente hoje a gente não vê no reino. E aí eu ainda questionei assim para o Senhor, falei: pai, tá, tudo bem. Realmente a gente não tem visto isso, mas é uma igreja que tem 10 mil membros, Senhor. Como que faz então? Então a igreja nunca vai crescer, o correto então é a igreja não crescer, porque se cresce de sobremaneira. E o Senhor falou: não. Independente do crescimento, a obra e a palavra tem que ser uma só. A forma e o legado é um só. Porque eu preguei para multidões, eu falava com multidões, e a multidão não se perdia. E hoje o que a gente mais vê são pessoas perdidas dentro da casa do Pai. Hoje um novo convertido, ele aceita Jesus e fica por isso mesmo. Ele não é acompanhado, ele não tem mais, como antigamente, aquelas pessoas que às vezes iam até na residência, porque eu passei por isso, de você aceitar Jesus e aquele grupo, né, que é destinado a isso, a resgatar essas vidas, iam nas residências, iam buscar essas vidas, tinha essa preocupação de acompanhar, né, até porque uma criança, quando ela nasce, que ela está engatinhando, ela não pode andar sozinha, ou pode. Seu filho nasceu
tá engateando, você não fica ali amparando ele, né? Olhando até ele começar a andar sozinho, aí até ele começar a se alimentar sozinho, você começar a dar um pouco mais de espaço. Infelizmente, são coisas que a gente não tem visto hoje. E o Senhor me levava também, né? Lá em Mateus 24:12, onde fala que o amor de muitos também iriam se esfriar por se multiplicar a iniquidade. E aí, muitas das vezes as pessoas acham que isso se trata de lá fora, né? Do povo lá fora, porque as pessoas não vão mais se respeitar, as pessoas não vão começar a se gladiar, as pessoas vão começar a se matar, né? As pessoas não vão ter mais respeito aos idosos. A gente acha que tudo é relativo lá fora, não, e a palavra do Senhor está falando justamente dentro da sua casa, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas até iam se esfriar dentro da igreja, porque as pessoas não têm mais tido essa importância. Hoje em dia, como funciona um batismo nas igrejas? Antigamente a gente tinha que estudar, a gente tinha que ficar no banco, a gente tinha um certo tempo, o pastor nos observava, o pastor nos acompanhava, a liderança, as pessoas nos acompanhavam para ver, né, se a gente realmente estava apto, se a gente realmente entendeu o sentido do que é um batismo, o sentido do que é uma vida com Cristo, a responsabilidade que isso tem. E a gente passava pelo batismo, eu falo porque eu me batizei com 15 anos, e a gente passava pelo batismo, e a gente ainda tinha o pós-batismo, né? A gente tinha o pré-batismo, o batismo, o pós-batismo, e ainda ficava sendo acompanhado. E hoje em dia, eu falo porque eu tenho um adolescente em casa, e quando meu filho se batizou, eu estava afastada do evangelho já, e meu filho não foi acompanhado. Né? Ele simplesmente sentiu o desejo no coração, tá, a próxima turma, pro próximo batismo é tal dia. Reuniu 3.000 pessoas numa praia, meu filho se batizou e deixaram meu filho de lado. Essa igreja verdadeiramente que Cristo preparou para as nossas vidas, é essa mesma, esse mesmo o tipo de igreja que vai nos levar ao céu, que vai nos levar à salvação, que vai convencer as pessoas que estão lá fora que Jesus é o verdadeiro caminho, deixando as pessoas andarem sozinhas. Não, mas tem que, não, dentro do reino, as pessoas não têm obrigatoriamente que andar sozinho, porque a gente sabe que servir a Jesus e entender a sua palavra não é para qualquer um, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que eu abro aqui, eu vou ler e vou andando. Louvado seja o nome do Senhor, que eu e talvez você que esteja assistindo essa pregação, esteja assistindo esse momento, você tenha esse discernimento, você tenha esse conhecimento. E quem não tem? E quem não tem? E quem precisa de um abraço quando chega no culto? E quem chegou no culto quebrado e só espera que, Senhor, alguém venha me abraçar? Porque a palavra do Senhor fala lá em Levítico 6:13, que a chama, ela arderá continuamente sobre o altar. E como é que está a chama do teu coração como membro? Como é que está a chama da tua igreja? Como é que está a chama da tua liderança? Porque o que a gente tem visto hoje dentro da casa do Senhor é que a chama, ela tem se apagado. Sabe, verdadeiramente o amor, ele tem sumido. As pessoas dentro da igreja se classificam num grupo. Eu vou me aproximar de quem está dentro do mesmo patamar que eu. Se a pessoa tem condições de estar no mesmo lugar que eu gosto de sair, de comer, dos meus lazeres, se as pessoas têm o mesmo nível de vida do que eu, se as pessoas participam dos mesmos assuntos que eu, é do iPhone, é do carro importado, é da faculdade, é do investimento, se essas pessoas estão nessa categoria, elas estão aptas para andar comigo, elas estão aptas para eu dar a paz do Senhor, para eu dizer bom dia, para eu abraçar no culto. E quem não tem essa condição? E quem não está nesse nível que você está? Fica isolado, fica jogado de lado. Qual é o sentido, então, da palavra do Senhor quando fala que Deus, ele fala para nós que nós devemos deixar as 99 e ir atrás de uma? Qual é o seu cuidado com as vidas? Ellen, mas eu não sou pastor. Ellen, mas eu não sou diácono. Mas você é servo, você é filho, você é irmão. Como tem sido a sua vida diante do seu irmão? Você tem buscado pelo seu irmão? Você se importa de chegar no culto, olhar para o lado e cumprimentar com a paz do Senhor, ser agradável, sorrir? Eu falo porque eu vivo isso dentro de uma comunidade, dentro de um templo, onde as pessoas chegam, sentam, né, olham para frente e ficam ali. Hoje em dia as pessoas têm dificuldade de falar, vira para o seu irmão e fala o que o Senhor vai. As pessoas têm essa dificuldade, as pessoas fecham os olhos, fingem que está adorando para não coisar. Igreja, desperta. Essa não é a igreja que Cristo verdadeiramente nos chamou para ser. Não cala a tua boca com medo de templo ficar vazio. Quem te sustenta é Deus. Quem te sustenta é o Senhor. Não, eu vou me reter, eu não vou cobrar, eu não vou falar, eu vou fingir que eu não estou vendo, eu vou fazer vista grossa, porque senão a igreja fica vazia. Que fique. Porque a palavra do Senhor fala que se ninguém falar, as pedras clamarão. Amém, igreja? Entendeu o recado, né? Fique com Deus.